Oi, povo de Deus, vamos dar início à nossa leitura bíblica que está em Hebreus, capítulo 7. Já pega a sua espada aí, vamos buscar mais a sabedoria do céu, né? Porque nós precisamos. Dá pausa no vídeo se você ainda não pegou, não está, e já vamos chamar a presença do Espírito Santo, amém? Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo agora sobre este ambiente, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha de encontro agora, abrindo o nosso entendimento para que nós podemos compreender e entender, revelando o oculto profundo e escondido pela autoridade do nome de Jesus. Capítulo 7 de Hebreus, que vai dizer assim: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus vivo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, mas tendo princípios de dias, nem fim de vida, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanente sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até a patriarca Abraão deu dízimo dos despojos, e aos que dentre os filhos de Levi receberam um sacerdote. Tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isso é de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomaram dízimos homens que morreram ali, porém aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebeu dízimo, pagou o dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe deu ao encontro, de sorte que a perfeição fosse pelos sacrifícios levíticos, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia, logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se fez também mudança da lei, porque aquele de quem está essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e certamente essas tribos nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida numa melhor esperança pela qual chegamos a Deus, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador, e na verdade, aquele foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre interceder por ele. Porque nós convinha um tal sumo sacerdote santo, inocente,
imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os outros, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, se oferecer cada um dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu o sumo sacerdote e homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Capítulo 8. Ora, a soma do que temos é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, do qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons de sacrifício, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecesse. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse dons segundo a lei, os quais serviram de explorar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, fazei tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora consoou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor consertor, que está firmado em melhor a promessa. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, porque repreendendo-lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atenderei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu consentimento e em seu coração as escrevi, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, em cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações, e não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velhos, e se envelhece perto está de acabar. Capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da propiação ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chamava o Santo do Santo, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta do ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinham florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciário, das quais coisas não falaram agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo o templo, estava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o templo presente, em que se ofereceram dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço.
constituindo somente em manjares e bebidas e várias orações e justificações da carne, imposta até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens fruto, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se sangue dos touros e bode e a cinza do novilho esprazigadas sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificado as vossas concupiscências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamando receberam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do tentador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopor, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue de testamento do Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo, e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que não era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, se figura ou verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário como sangue alheio. De outra maneira, é necessário lhe fora parecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e com os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juiz. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecer segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens frutos, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecesse cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificaram uma vez os ministrantes, nunca mais teria consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se fez comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste, mas corpo me preparaste, holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito em mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como assim diz: sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei.
Então diz: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Mas qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez? E assim todo o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante esperamos até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque como uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo. Noutros testifica, porque depois de haver dito: Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em suas orações e as escrevi em seus entendimentos. Acrescenta: E jamais me lembrarei de seus pecados e de muitas iniquidades. Ora, onde há remissão deles, não há mais oblação pelos pecados. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Chegamos-nos com verdade e no coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo levado com a água limpa. Retenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vês que vai aproximando aquele. Porque se pecaremos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, e ao redor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhos. De quanto mais castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito de graça. Porque bem conhecesse aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Ordena coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em vós, em que, depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em partes fosse feito espetáculos com vitupuros e tribulações, e em partes fosse participante com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a exposição dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e adulação galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquíssimo de tempo o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Não somos daqueles que se retêm para a perdição, mas daqueles que creem para a convenção da alma. Capítulo 11. Ora, a fé é a firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se vê, porque ela, os antigos, alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela
depois de morto ainda falava. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado por Deus. O transladava, isto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardor dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avançado das coisas que ainda se não via, temeu e salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é sagrado e fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para com o lugar que havia de reconhecer por herança, saiu sem parecer para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, em terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já foram de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhes tinha prometido, pelo que também de um, e esse já adormecia, descenderam tanto em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abençoando-as como fossem que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Porque os que isto dizem claramente mostra que buscaram uma pátria e se, na verdade, se lembrasse daqueles onde havia saindo, teria oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles e se chama seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebeu as promessas, ofereceu o unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Gereu considerou que Deus era poderoso para até mesmo dos mortos os ressuscitar, e daí também em Figueira ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um de seus filhos, e José adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da sua saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus filhos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeria o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus e de que por um povo de tempo que o gozou do gozo do pecado, tendo por maiores riqueza e vitupério de Cristo que os tesouros do Egito, porque tinha vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme com o vento, o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, entretanto, os egípcios e afogaram. Pela fé caíram os muros de Jacó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo-lhes paz os espiãs. E mais direis: faltar-me-ás o tempo, contando o Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefate, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, participantes da justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, esfacaram o fio da espada da fraqueza, tinham força na batalha, esforçaram, puseram em fuga dos exércitos das montanhas. As mulheres receberam pela ressurreição, e os seus mortos não foram
Cadê? Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escarnário e açoites e até cadeia e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pelos de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, depois dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pela cova e caverna da terra, e todo este, tendo dito testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fôssemos aperfeiçoados. Capítulo 12. Está terminando, irmãos. O vídeo vai ficar grande, mas está terminando. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que tanto de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado. Já vós esqueceste da exortação que arguento convosco como filho meu, não desprezei a correção do Senhor, e não desanimeis quando por ele forem repreendido, porque o Senhor castiga o que ama e açoita a qualquer que cabe por filho. Se suportai a correção, Deus nos trata como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina da qual todos são feitos participantes, sois então bastidores e não filhos. Além do que tivemos nosso Pai segundo a carne para nos corrigir e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, mas viveremos. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e não santificais, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se previne da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brota vos turbe, e por ele muitos se contamine, e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, e porque uma já vendeu o seu inteiro de primogenitura, porque bem sabeis que quando ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou, porque não chegaste ao monte papável, acerca ao fogo e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta e às vozes das palavras que que ouvi pediram que lhes não falassem mais, porque não podia suportar o que lhes mandavam. Se até um animal tocar o monte, será apredejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou tão assombrado e tremendo, mas chegaste ao monte de Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém, cidade celeste, e aos muitos milhões de anjos, a nuvem assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da acepção que fala melhor do que a de Abel, vendo que não rejeitais ao que fala, porque senão escaparam aquele que rejeitaram o que na terra os advirta, muito menos nós,
que nos desviaremos daquele que é do céu. E a voz do mal moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoveu o rei, só na terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostrou a mudança das coisas móveis para coisas feitas, para que as imóveis permanecem, pelo que, tendo recebido um reino que não podem ter abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Capítulo 13, que é o término. Permaneça a caridade fraternal, não vos esqueceis da hospitalidade, porque ela algum não sabendo hospedar um anjo. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também. O corpo, venerando seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios não se julgarão. Sejam vossos costumes sem avareza, contendai-vos com os que entendeis, porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousaremos-nos, ó Senhor, o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar em revedor por doutrinas várias e estranha, porque bom é o que o coração se fortifica com graça e não com manjares de nada. Aproveitando aos que neles se entregam, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no ao tabernáculo, porque o corpo dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazendo pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos, pois, ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscaremos a futura, porque oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvores. Isso é o fruto dos lábios que confessa o seu nome, e não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores e sujeitais a ele, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta daquelas, para que a faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que tenhamos boa consciência, como aqueles que têm tudo quanto, portando-se honestamente. E rogai-vos com instância que assim os façam, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue o conserto eterno tomou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vós aperfeiçoais em toda obra para fazeres a sua vontade, operando em vós, e que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao que seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suportais a palavra desta exortação, porque brevemente vos escrevi. Saber que já estou solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos vereis. Saudai todos os vossos chefes, e todos os santos os da Itália vos saudam. A graça seja com todos vós. Amém. Irmão, essa foi a palavra do Senhor em Hebreus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.